Tudo bem? Vou fazer aqui agora então uma revisão para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas de duas normas constitucionais lá, de duas normas institucionais. A Lei 5346 e o Decreto 37042, tá bom? Então, desde já, convido a todos, muito obrigado por estarem aqui. Simbora para a revisão então para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vamos lá? Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Salve, salve! Muito perto de você realizar o seu objetivo. E comigo, o professor Eduardo Galante, se Deus quiser, e eu quero que Deus me use como instrumento para que eu possa revelar para vocês aqui agora informações que estarão nas suas respectivas provas. Então, aqueles que já me conhecem, eu sou o professor Eduardo Galante. Amanhã, antes que eu esqueça, farei a correção, então, das provas para vocês, viu? Então, no dia da sua prova, terminou ali, nós vamos fazer o gabarito extraoficial e eu vou fazer a correção para você, nos mesmos moldes que nós fizemos para o Corpo de Bombeiros Militar, eu também farei para a Polícia Militar, tá legal? E eu espero, então, se Deus quiser, por todos vocês. Bem, sou o professor Eduardo Galante, estou aqui porque nós temos algumas dicas para trazer para vocês. Todo mundo sabe que eu sou muito midiático, gosto de mídias, e aí então eu abri uma enquete lá no meu Instagram, quem quiser seguir, aliás, fica aí a dica, @professor Eduardo Galante, e perguntei o que vocês gostariam hoje então para que eu pudesse apresentar. E vocês me disseram o seguinte: professor, por favor, faça um resumo daquele que eu vou ler hoje e amanhã eu vou gabaritar a prova. Então vocês me pediram dicas, vocês não me pediram questões, vocês falaram, não, professor, a gente quer um resumo, porque eu vou pegar esse resumo e vou ler antes da prova. Pedido feito, pedido atendido. Então eu fiz um resumo sobre duas normas institucionais, tá? No caso, a Lei 5346, o Estatuto, e também o Decreto 37042, que é o regulamento, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Ao longo aqui do nosso evento, uma hora ou outra eu posso interagir com vocês. Manda aí para mim de onde vocês estão, evidentemente. Me manda aí o que vocês quiserem, mas o fato é, eu vou me concentrar aqui nas dicas para que a gente possa, então, levar isso para a prova. O nosso diretor de vídeo, eu já pedi a ele, disponibiliza aí para os meninos, por favor, viu, diretor? Esse nosso vídeo, esse nosso material em PDF, para que eles possam, então, depois colocar no celular, colocar ali em outro, imprimir, se quiser, para fazer a leitura antes da prova. Beleza? Então, é com essa alegria, com essa motivação que eu os convido. Vamos lá? Simbora, então, com o professor. Partiu a aprovação. Gente, venha estudar aqui no GRAM, viu? Será uma grande oportunidade. Vocês, então, que já estudaram para a PM, aqueles que não estudaram, olha, vocês perderam uma grande oportunidade de estarmos juntos nesta missão. Mas ainda bem que você está aqui na nossa revisão. Nesse caso, especificamente, a nossa revisão, a minha parte, é a legislação institucional, mais especificamente duas leis. A 5346, tá? A 5346 e, no caso, especificamente, o Decreto 37042. Tá legal? É essa então aí a minha missão. Olha, como eu falei para vocês aqui, eu só quero destacar o meu contato nas redes sociais, porque depois aqui da nossa apresentação, se restar alguma dúvida ainda, você poderá falar comigo. Belezinha? Tranquilos? Vamos lá. Olha, eu preparei para vocês 90 dicas. 90. 60 da Lei 5346 e 30 do Decreto 37042. Há um motivo para isso? Na prova do Corpo de Bombeiros Militar, gente, de 10 questões de legislação, 8 foi sobre a Lei 5346, 8 questões, e só 2 de outras normas. Então eu foquei aqui especificamente na 5346. Beleza? Então, um grande abraço aí a vocês de Belo Jardim, Matheus, o Damião de Marimbondo, tá bom? O Fernando de Aracaju, partiu, olha, partiu. Coloque na sua cabeça hoje assim, estou no curso de formação. Pronto. É isso aí. Vamos lá, gente. Em relação à Lei 5346, alguns pontos aos quais você não poderá esquecer. Primeiro deles, tá? Por exemplo, a Mara Rúbia lá de Maceió, a Yara, tá? De Olho d'Água das Flores, partiu. Olha, os uniformes da Polícia Militar. Quer usar o uniforme da Polícia Militar? No caso, preste um concurso
torne-se um militar, porque é uma prerrogativa. Só pode usar o uniforme da Polícia Militar quem necessariamente for militar, tá? E o uniforme, ele sempre vem acompanhado de distintivos, de insígnias e de emblemas. Lembrando, então, que tudo isso aí é privativo dos policiais militares. Onde está a palavra privativo, a banca vai querer te pegar. Não caia nessa não, tá? E mais, o uniforme é mais do que uma vestimenta. Ele simboliza a autoridade do militar. Uma outra situação que é muito próxima de estar na sua prova. O que é agregação? Gente, quem decidiu ser militar, decidiu ser 24/7, tá? Então, 24/7, PT, então, nesse caso, PTV. O que é isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana, por toda a vida. Isso significa dizer o seguinte, ok, olha, o que é agregação? Agregação, gente, é aquela situação em que o militar, ele não deixa de ser militar, ele não deixou, mas ele deixa de ocupar uma vaga. Então, ele vai ficar temporariamente afastado do cargo, tá bom? Então, ele fica temporariamente afastado do cargo, ele não deixa de ser militar, tá? Porém, evidentemente, ele deixa de ocupar uma vaga. E lembrando para vocês o macete, tá? O macete, então. A agregação, no caso do policial, ela é feita por ato do comandante. E quem faz a agregação, faz a reversão. O contrário da agregação é a reversão, tá bom? Então, o militar, quando cessa os motivos pelos quais ele ficou agregado, ele retorna. Ele, então, no caso, vai ser revertido, tá bom? Além disso, outros pontos que eu julgo interessante para a nossa prova ainda. A polícia militar, gente, olha, a polícia militar, ela é força auxiliar e reserva do exército. Significa dizer que se tivermos uma mobilização, a polícia militar, os seus integrantes, serão utilizados na mobilização interna, tá bom? Lembrando, é uma instituição permanente porque a atividade da segurança pública dentro da justiça, dentro do Estado Democrático de Direito, não cessa em um dia. Ela é organizada na hierarquia e na disciplina. A hierarquia, quantidade de responsabilidade e de autoridade que é cometida ao militar. Disciplina, acatamento integral das normas. E por força da Constituição, ela é subordinada administrativamente e operacionalmente ao governador do estado, que é a sua maior autoridade. E se você me encontrasse pelas ruas de Maceió e de qualquer outro lugar e me perguntasse, professor, o que faz, tá? O que faz, então, nesse caso aí, o que faz especificamente, tá? A polícia militar. Ela cuida do policiamento ostensivo e também da preservação da ordem pública. Recentemente caiu na prova que a polícia militar era responsável pelas atividades administrativas. Não, nós vimos que não é, tá bom? Então fica aí. Precedência, cuidado com precedência, tá? O que é precedência em termos, então, aqui da nossa legislação? A precedência, ela é sempre muito cobrada em prova, tá? Então, trata-se de uma condição hierárquica. Por exemplo, na hierarquia, não há dúvida que o terceiro sargento, hierarquicamente, é superior ao cabo. Mas e se você for cabo? E se eu for cabo? Um de nós dois temos, né, um de nós aqui tem que ter a precedência sobre o outro. E essa precedência, então, é aquela situação que faz com que dentro de uma estrutura da polícia, haja ali, então, um militar logo abaixo do outro na escala hierárquica. Então, significa o seguinte, olha, se você colocar aqui, ó, a polícia militar do 01 aos 50 mil, então, nesse caso, eu até brinco aqui o seguinte, a precedência é igual a leis, né, as leis de Newton. Dois militares não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo cargo. Não existe. Para cada militar, um cargo, para cada um deles, uma precedência, tá bom? Mas o exercício, tá? O exercício. O militar, em regra, ele exerce, tá? O militar, em regra, ele vai exercer as atividades para os quais ele foi formado, tá? Mas suponha-se que ele tenha que exercer um cargo ou uma função que não faz parte da legislação militar.
esse fato, então, se ele exercer um cargo que não for de natureza militar, porque não tem previsão militar, então essa função, esse exercício é considerado de natureza civil. Cuidado com os o conceito de círculos hierárquicos. Caiu semana passada na prova dos bombeiros. Quem viu lá, né? Vocês que fizeram a prova sabem muito bem, então, nesse caso aí. Professor, cabos e soldados são da mesma categoria, ou seja, mesmo círculo hierárquico? Sim. Nós temos, então, as praças e os oficiais. Tá? As praças, nós temos dois círculos hierárquicos. Nós temos o círculo hierárquico dos subtenentes e sargentos e temos o círculo hierárquico dos cabos e soldados. Já oficiais tem 3 círculos. O círculo dos oficiais superiores, major, tenente, coronel e coronel, o círculo dos oficiais intermediários, que são os capitães, e o círculo dos oficiais subalternos, que é o 2º tenente e também 1º tenente, tá bom? Então, olha, 1/3 da sua vida você vai passar com os militares. Se não passar mais, porque seu filho vai namorar, então, a filha de um militar, você vai ser padrinho de um filho de um militar, vai jogar bola, enfim. Então, o centro aqui, os círculos, são âmbitos de convivência, onde você vai reforçar ali, então, o espírito da camaradagem, onde você vai reforçar, então, os institutos da estima e confiança. Lembrando que, apesar desta convivência, isso não significa quebra de hierarquia, nem também desrespeito, tá bom? Outro ponto que é importante, trânsito. Preste atenção aqui no que o professor vai te falar, preste atenção. O militar, por exemplo, ele está em Maceió e aí ele foi removido por necessidade do serviço para Arapiraca. O que acontece? Trânsito é aquele período que ele tem para se deslocar de Maceió até Arapiraca. Então isso é o trânsito. Nesse período, o militar vai estar afastado totalmente do serviço, tá? Por quê? Porque ele então vai mudar de guarnição. Ou também porque ele vai frequentar um curso ali de longa duração. Então, nesse caso, o trânsito ele serve para isso aqui, ó. Serve para ele se preparar para esta mudança. Aí ele, professor, ele se deslocou de Maceió, foi para Arapiraca. Chegar em Arapiraca, ele tem que alugar a casa, tem que montar a casa. Para isso, ele vai receber o que nós chamamos de instalação. Instalação, então, é um período que o militar tem de afastamento por 5 dias para que ele possa, então, organizar a sua mudança, organizar a sua vida. Qual é a grande questão? A banca vai querer te pegar aqui, ó. Ela vai querer inverter esses conceitos. Muito cuidado. Tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Licença especial. Olha, o militar, ele faz jus a uma série de licenças, tá? A licença especial, ela está relacionada à cláusula de barreira tempo. Então, a cada 5 anos de serviço prestado, se o militar nesse período não sofreu qualquer punição, ele fará jus então à licença especial. Onde está quinquênio, a banca vai querer colocar decênio. Tá bom? Então, instalação 5 dias. Você chega lá 5 dias, beleza? Um grande abraço aí ao pessoal de Champreta. Muito legal. Vamos seguir aqui porque são muitas dicas, tá, gente? Licença para tratar de interesse particular. Se for concedida essa licença para você, não vai contar tempo de serviço, você não vai receber nada e mais. Você só pode pedir essa licença depois que você tiver 10 ou mais anos de serviço, beleza? A licença para tratamento de saúde própria. Quem é que concede? O comandante geral, tá? Para isso, o militar terá que ser submetido a uma inspeção de saúde. Qual é o prazo da licença para tratamento de saúde própria? 30 dias. Ah, professor, não deu para eu me curar, eu preciso de mais dias. Então, será prorrogada por outros períodos de mesma duração, tá? Olha, o policial... A guerreira aí, a policial feminino, ela tem direito à licença maternidade? Sim, ela tem direito. Qual é o tempo da licença maternidade dela? 120 dias. Mas, terminando a licença maternidade, ela pode pedir uma prorrogação de 60 dias. Só que o prazo da licença são 120 dias.
tá? Agora, se pedir assim, olha, qual é o período total da licença? Aí seria a licença mais a prorrogação. Só que tem policial, gente, que não pede essa prorrogação de 60 dias. Tem policial que não pede. Então, na nossa prova, a licença maternidade, 120 dias, podendo ser prorrogado. Agora, se a banca perguntar qual é o período da licença maternidade mais prorrogação? Opa, licença maternidade mais prorrogação, 180 dias. Só licença maternidade, 120. E olha o que eu tô falando, viu, gente? Porque esse final de semana, na prova do Corpo de Bombeiros Militar, quem assistiu a minha revisão, o examinador tirou a letra S de uma palavra e uma questão que estava errada se tornou certa por causa da letra S. Quem viu a minha correção lembra muito bem do que eu estou falando. Então, cuidado com isso aí. O policial militar, ele pode tirar licença maternidade? Paternidade? Pode. 5 dias. Cuidado com prazos, tá? Olha, o que são recompensas? Recompensas é o reconhecimento do Estado ali ao militar por ele ter desempenhado, por ele ter se sobressaído nas suas missões, tá bom? E aí, quando cai isso em prova, o que a banca normalmente pede é o seguinte, é você saber quais são as recompensas que poderão ser concedidas aos militares. Então nós temos prêmios de honra ao mérito, tá? As condecorações por serviços prestados, tá? Ou ainda, tá? Por serviços prestados, por tempo de serviço ou por aplicação e estudo. Se você for o primeiro lugar lá do curso de formação, e você vai receber uma medalha, a medalha de aplicação e estudo, viu? E também são recompensas os elogios, louvores e referências elogiosas e as dispensas do serviço. Normalmente, o que a banca pede para você é justamente que você saiba quais são as recompensas. Além disso, outros pontos que eu julgo interessante. Os policiais militares, a partir de que momento que vai começar a contar o tempo de serviço dele? A partir do momento que ele estiver numa das seguintes situações. A partir do momento que ele foi incluso na polícia, a partir do momento que ele foi matriculado no curso de formação ou a partir do momento que ele foi nomeado. Aí a banca colocou que começa a contar o tempo, tá? O tempo de serviço ali no caso do militar a partir do momento que ele foi aprovado no concurso. Não é a partir do momento, tá bom? Olha, não confunda tempo de serviço com anos de serviço. Tempo de serviço é o tempo que você tem na polícia militar. Anos de serviço é o tempo que você tem na PM militar, mais outro tempo que você tem em qualquer outro lugar. E esse anos de serviço aqui, você só vai fazer a utilização dele quando você for pedir para ir para inatividade, tá bom? Então, o tempo de serviço, esse tempo ele deve ser computado dia a dia. Lembrando que o fator para dividir o quantitativo de dias e determinar o ano é o fator 365. Então, eu pego ali a quantidade de dias, divido então, no caso, por 365. Onde fala que é dia a dia, a banca vai tentar te pegar aí. Não estou interagindo muito com vocês aqui, tá? Mas estou correndo aqui para a gente falar sobre, especificamente aí, tudo. O oficial da Polícia Militar, ele pode perder o posto e a patente? Pode, tá? O que é patente? É um documento, gente, que comprova que aquela pessoa é oficial e quais são as suas prerrogativas. Ele pode perder isso? Pode. Quando é que ele poderá perder isso? Por exemplo, se ele for condenado na justiça comum ou militar, tá? A uma pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Ixi, lascou. Ficou preso mais de 2 anos, tá bom? Também ele pode perder o cargo em decorrência de sentença que não caiba mais recurso. Transitado em julgado, não cabe mais recurso. Tá? Então, e nesse caso, é claro que vai ter que ter uma decisão do Conselho de Justiça Militar.
O direito a licenciamento. O licenciamento é para a praça. Isso caiu domingo passado na prova do Corpo de Bombeiros Militar. Quando eu falo com vocês essas coisas simples, vocês falam, ah, professor, isso não cai. Quem fez a prova do Corpo de Bombeiros Militar semana passada caiu. A diferença entre licenciamento e demissão. Então, licenciamento é para praças. Guardem isso. Licenciamento, então, é para praças. E ele pode ser suspenso? Pode. Em que situação? Quando nós estivermos diante dos estados, né, de exceção. Então, que é estado de defesa ou estado de sítio. Olha, outro fator que é interessante, o licenciamento no interesse, né, por iniciativa da polícia, do aspirante e da praça com estabilidade. Mas é o licenciamento que eu estou falando aqui, a bem da disciplina. Pode ser que ele ocorra? Pode. O que seria necessariamente? Ah, professor, por que aspirante oficial aí no caso é licenciamento? Porque aspirante não é oficial, é praça especial. O primeiro posto de oficial é segundo tenente. Então o que acontece? Se o aspirante, tá, ou a praça com estabilidade, se for submetido ao conselho de disciplina e lá for culpado, sabe quem que vai acontecer? O conselho então apura tudo, mas o conselho não julga. Aí o que acontece? O conselho apura e manda para o comandante geral. Se fosse oficial, seria para o governador e não seria conselho de disciplina, seria conselho de justificação. Cuidado com isso. Não confunda conselho de disciplina com conselho de justificação. Atribuições do senhor governador com atribuições também no caso aí do senhor comandante. Tá bom? Fica esta dica para vocês e é isso aí. Simbora aqui com o Velho Galante original. Olha só, é competência do comandante, gente, tá? O ato de licenciamento. Licenciamento é para a praça. Vou dar um macete para você aqui. Chegou na prova, você não lembrou de jeito nenhum do assunto, você lascou. Sabe o que acontece? Quando você tiver que decidir sobre algo ligado à praça, associe ao comandante geral. Se for oficial, associe ao governador. Quase 100% então dos atos relacionados a oficiais são decididos pelo governador. E quase 100%, não é 100% porque tem exceção, tá? E quase 100% dos atos relacionados a praças estão ali no rol de atribuições do comandante. Então, por exemplo, aqui, ó, é competência, no caso aqui, ó, é competência do comandante-geral da Polícia Militar o ato de licenciamento ex officio. O licenciamento é para praças. Olha, será licenciada ex officio aquela praça que se candidatar ali a cargo eletivo, tá? Se tiver menos de 10 anos de serviço. Macete do galante, olha só, menos do que 10 anos de serviço, rua, mais de 10 anos de serviço, depende. Por quê? Se no período em que ele se candidatar, aquele período que ele se afastar, será considerado como licença licença para tratar de interesse particular, tá? Então é licença para tratar de interesse particular. Aí ele foi eleito. Se ele foi eleito, ele vai direto para a reserva remunerada. E se ele não foi eleito, ele volta, tá bom? Olha, cuidado, saibam diferenciar o militar ausente, o militar desaparecido, o militar extraviado, o desertor, o excedente. Anota aí, por favor, tá? Então, a Alexia aí, por gentileza, todo mundo que está aí, anota, tá? Então, vamos lá. O meu evento começou um pouquinho atrasado, gente, eu tenho uns 8 minutinhos a mais aí, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai aqui. É considerado ausente, aliás, eu duvido que vocês não queiram ir hoje até meia-noite. Se for para pegar informação, gente, simbora. Olha, é considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas, macete do galante. Quando aparecer ausente na sua prova, lembre do número 24. Apareceu ausente na sua prova, lembre do número 24. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então, nesse caso aí, ele será agregado? Sim, gente, é porque aqui a explicação é rapidinho. Ele será agregado porque ele vai estar em L-tip, tá? Ô, Heitor, depois ele ficará agregado. E
depois, tá? Esse período aí vai ser considerado como elitipe. Mas a agregação, então, inclusive, é justamente por isso. Ó, o ausente, 24 horas consecutivas, tá? Por quê? Ele fica 24 horas consecutivas sem comunicar, então, ali o motivo do impedimento, simplesmente não dar qualquer satisfação. Ou aqui tem aquele que é pior ainda. Ele vai lá no quartel, responde a formatura, terminou, pega o carro, vai embora, fica 24 horas sem dar qualquer notícia. É o ausente. A demissão do oficial ou a exclusão do militar com estabilidade assegurada. O que acontece, tá? Nesse caso, só vai ocorrer depois de 6 meses de agregação. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, o militar especificamente, ele ficou ali, né, desapareceu ali, no caso, né, não é nem desapareceu, ele se tornou ausente, tá? E depois se tornou desertor, desapareceu, ele ficou sumido. Até 6 meses espera. Depois, nesses 6 meses, se ele não foi capturado, ou se ele não foi, no caso ali, ou se ele não se apresentou, depois de 6 meses, já era. Cuidado que onde está 6 meses é o que a banca vai querer te cobrar. Além disso, simbora, viu, gente? Não dá nem para falar, né, falar pouco. O militar desaparecido, 8 dias, tá? Mas qual que é a diferença aqui? Preste atenção no macete que o Galante vai te dar. 8 dias, tá? 8 dias missão é igual a desaparecido, tá? Então, desaparecido. Fica aí essa dica aqui pra você. Vou te dar um macete aqui, tá? Agora, 8 dias, tá? Nesse caso aí, 8 dias desaparecido, sem missão, sem ser ato oficial. É deserção. Deserção está previsto lá no código, tá? Ou mais de 8 dias. Então, o militar, ele fica 24 horas, não dá notícia nenhuma. Ele é ausente, passou de 8 dias, ele desapareceu, não falou nada, é deserção. Ah, professor, ele sumiu em missão, ele sumiu em viagem, em operação. Aí, então, não é deserção, é desaparecimento, tá bom? Então, é só você lembrar. Eu uso a palavra missão para lembrar. Se foi missão, é, no caso aí, desaparecimento. Se não foi missão, é deserção. O militar, ele pode passar para a situação de inatividade mediante reforma. Reforma é só ex officio, não existe reforma a pedido. A demissão a pedido, tá? Demissão é para oficial. E aí tem o seguinte, se o militar, tá? Se o oficial já tem mais de 5 anos de oficialato, não tem que indenizar nada. Mas se tem menos de 5 anos, tem que indenizar. Então você coloca aqui assim, ó, macete do Galante, ó, demissão, tá? Demissão, então, nesse caso. É só você colocar assim, ó. Só colocar assim, ó. Demissão, então, tá? Aí você coloca assim, ó, demissão de oficial, tá? A pedido. Aí você coloca o macetinho assim, ó, tá? Mais de 5 anos. Não tem nada, tá? Igual a 0. Menos de 5 anos. Tem que pagar. Pronto. É isso aí. Demissão, então, tá? Oficial. Então, demissão aqui de oficial a pedido é, se ele tem mais de 5 anos de oficialato, 0, não paga nada. Se tem menos de 5, tem que indenizar. Além disso, a interdição do militar, então, reformado por alienação mental. O militar pode ficar doidão? Pode. O que acontece? Ele tem que entrar, tá? Quem decide, quem dá a interdição não é o comandante geral. Interdição quem pode fazer é só o Poder Judiciário. Por isso, tá? Que os parentes ou responsáveis que estão ali recebendo dinheirinho tem que dar entrada nesse documento. Só que tem um prazo, 60 dias a contar da reforma. O militar foi reformado, ao macete do Galante, o militar foi reformado por alienação mental? Foi. Então os parentes têm 60 dias para entrar com esse pedido de interdição lá no Poder Judiciário. Se os parentes não entrar, aí a própria corporação o faz, tá bom? Ó, outras situações, também será demitido ex officio, gente, tá? Aquele oficial que perdeu o posto ou a patente. E se perder o posto ou a patente, tchau, vai pra rua. O oficial que é incapaz de permanecer como policial, tá? O oficial, ele será submetido ao conselho de justificação.
cuidado, a banca vai querer colocar que é conselho de disciplina. Conselho de disciplina é para praças. Muito cuidado com isso. E aqui eu estou falando de incapacidade. Beleza, gente? Partiu a aprovação, hein? Outro detalhe, simbora aqui, não dá nem para falar muito. Ah, você vai se casar. Ô, delícia! Escuta que eu vou falar para vocês. Assim que você passar nesse concurso, você então automaticamente vai aumentar o seu potencial de pretendente a casamento. Você sairá ali de um percentual de 20% e passará para um percentual de 95,8% ali de uma pessoa, né, pronta para casar. Você vai aumentar, você vai se tornar o Tom Cruise do casamento. Pode ter isso. Você se casou, núpcias. Qual o prazo da núpcias? 8 dias. Professor, eu me casei e não falei nada com o comandante, apresentei depois a minha certidão de casamento. Perdeu. Por quê? Você tem que solicitar núpcias com antecipadamente, previamente, tá bom? O que é comando? Atenção, meninos que farão um concurso para oficial. Deveis saber obedecer, porque um dia irás comandar. O que é o comando? Comando é quando, então, um militar conduz homens, conduz ali uma unidade, ele dirige uma organização militar. Os oficiais são preparados ao longo de toda a sua carreira para chefiar, dirigir e comandar. Subtenentes e sargentos são aqueles que vão auxiliar os oficiais no cumprimento das missões, tá? Inclusive deve agir com lealdade, deve agir pelo exemplo. Cabos e soldados é quem põe a mão na massa, é o elemento de execução, é o faca na caveira, é o faca nos dentes, tá bom? A transferência, isso aqui, gente, teve mudança recente. Cuidado com essa dica aqui, ó. Muita gente foi lá, não viu que a lei foi atualizada. Cuidado, isso aqui é novidade, ó. Muito cuidado com isso aqui, tá bom? Então, isso aqui nós tivemos mudança recente na lei. Então, a transferência para reserva remunerada, ela vai ocorrer quando o militar atingir 63 anos, se for guerreiro, e 62 anos, se for menina, se for uma guerreira, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Simbora aqui, não vamos parar não. Policial militar que for reformado por incapacidade definitiva. Olha, deixa eu te falar uma coisa, ele pode recorrer disso? Pode. E se ele ganhar um recurso, ele retorna ao serviço ativo. Professor, mas e se ele especificamente, se já nesse caso aí, ele já tem tempo para ir para a inatividade? Ele retorna e vai para a reserva remunerada. Não, professor, ele foi julgado incapacitado, né? E entrou com recurso. Só que ele ganhou o recurso só depois de 2 anos. Bem, ele ganhou? Ok. Sabe o que vai acontecer? Reserva remunerada, tá bom? É simples assim. Além disso, outro fato, policial militar componente da reserva remunerada. Se ele for convocado, ele então ganha a situação, então ele, no caso aí, se torna da ativa, tá? Durante aquele tempo ali da sua convocação. Carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Por quê? Pressupõe-se desenvolvimento na carreira, promoção. Quem pode ser promovido é só quem está na ativa. É privativa de brasileiro nato. Isso caiu na prova semana passada, a carreira de oficial. Ó, aí vai colocar na sua prova que praça também é carreira, né? É só brasileiro nato. Não, tá errado, viu? Além disso, a disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido por todos os militares. Ah, professor, mas ele já está na reserva. E daí? Militar é 24/7 por toda a vida. Escolheu ser militar, escolheu servir a Deus e a pátria 24 horas por dia. Até depois que morre, porque depois que você morre, os seus familiares vão receber a sua pensão. Pensão aí, então, está relacionada ao fato de você ter sido militar. Então, até quando morre, você é militar. Você vai chegar lá no céu, se apresentar, prestar continência e pronto, acabou. Tá bom? Então, ao militar, tá? As regras de disciplina, hierarquia, tudo isso aí deve ser respeitado entre os militares da ativa, reserva remunerada e reformados. Olha, em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa, eles têm precedência sobre aqueles da inatividade. Não se preocupe não, gente, eu tô aqui rapidinho, não vou tomar o tempo do outro professor não, beleza? Pode ficar tranquilo aí.
Ah, essa pergunta aqui é cruel. Gente, o comando, ele é vinculado ao grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal, porque do contrário, nós teríamos um mesmo comandante por toda a existência da polícia, e não é. A cada 2 anos muda lá. Então, o cargo, por exemplo, de comandante-geral da Polícia Militar não é um cargo do coronel João, é um cargo de um oficial do último posto da Polícia Militar que preenche os requisitos previstos em lei. Então, o posto, sabe por que isso, gente? Antigamente, quem conhece a história da polícia, antigamente, tá? A autoridade, o governo nomeava um comandante da Polícia Militar e ele ficava enquanto ele queria. Olha só que belezinha, né? Claro que isso há muitos anos atrás, tá? Então fica esta dica para você. No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, vai ser considerada a violação mais grave. Não entendi, professor? Simples. Aqui está você. Você veio e cometeu uma conduta. Você cometeu a conduta X. Essa conduta X, ela é ao mesmo tempo crime e transgressão disciplinar. Qual é a pena do crime? Você vai tomar 1 ano de detenção. E da transgressão disciplinar, você seria suspenso. O que vai acontecer? Eu vou aplicar isso aqui, ó. E essa transgressão vai ser agravante, tá bom? Além disso, o aspirante oficial e a praça com estabilidade assegurada. Se esse aspirante e esta praça não têm condições de permanecer como militar, eles serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Lembrando que Conselho de Disciplina apura o fato, ele não julga, tá? Nesse caso aí ele vai apurar para saber se tem condições de permanecer ou não. Praça que não tem estabilidade assegurada, tá? Então é o seguinte, se ela for desertora, ela vai conhecer o centro do olho da rua, tá? Então, nesse caso é simples. Não tem estabilidade, se tornou desertor, olho da rua. Quem é o desaparecido? Desaparecido, 8 dias. Não esqueçam disso, tá? É aquele, então, que em missão não tem seu paradeiro por mais de 8 dias. Como eu falei, entre crime e transgressão vai prevalecer o crime. E a transgressão vai ser o quê? Agravante, tá bom? Além disso, olha, o militar, ele, por exemplo, ele se encrencou na ativa, cometeu uma infração. Aí ele fala, quer saber, eu vou pedir transferência para reserva remunerada. Vou dar um vazare. Não vai, tá? Não será concedida, no caso aí, na transferência para reserva remunerada a pedido, aquele policial militar, gente, que estiver respondendo a inquérito ou a processo de qualquer jurisdição. Tem que esperar. E se for punido, tem que cumprir a punição. Só depois é que vai. A transferência para a reserva remunerada, essa aqui também é legal. Ela não isenta o militar das suas responsabilidades, não. Aí o militar pensa assim, eu fui para a reserva remunerada, eu não preciso indenizar a viatura que eu destruí, eu não preciso pagar a pensão. Vai continuar pagando e vai continuar pagando pensão. Eu não sei, gente, teve uma vez que o militar falou comigo assim, eu vou pedir, no caso aí, olha só a ideia do militar, eu vou pedir transferência para reserva remunerada. Por quê? Porque eu pago pensão alimentícia. Eu falei, e daí? O juiz escreveu que é 10% sobre a remuneração. Só que na reserva eu tenho proventos. Falei, meu amigo, remuneração é um nome genérico que se dá a forma como se retribui o policial pelos serviços prestados. O proventos é uma remuneração. Aí ele falou, é. Então, meu amigo, faltou a aula do Galante, hein? Muito fraquinho, depois de 30 anos. Policial militar reformado por incapacidade definitiva, tá? Então ele foi julgado apto em inspeção de saúde, foi julgado apto em grau de recurso. Ele pode retornar ao serviço. Demissão, gente, é para oficiais. Licenciamento é para praças. Eu sempre falo isso. Caiu semana passada. Simbora que a metralhadora Galante. É competência do comandante geral, tá? O ato de licenciamento. O acesso à hierarquia, ele é seletivo. Eu vou selecionar os militares que têm condições de ser promovido. É gradual, porque eu tenho que cumprir um tempo mínimo dentro de cada grau hierárquico. É sucessivo, porque eu não vou entrar como soldado e ser promovido a subtenente. Nem vou entrar tenente e vou ser promovido a coronel, sem passar pelos demais postos. Não
existe isso. A promoção de oficiais, quem faz? O senhor governador do estado, tá? É claro que o governador vai pegar aqui a proposta do comandante. E a das praças, quem faz? O comandante geral, tá bom? A agregação do militar, quem faz? É o comandante geral, é o comandante. Simbora, gente, aqui é rapidão, tá bom? Então, nesse caso aí já era. Reversão é o contrário da agregação. Então a reversão é o militar cessou os motivos pelos quais ele estava especificamente ali agregado e ele volta, tá? Então cessou o motivo da sua agregação e ele volta. Quem faz a reversão faz também, quem faz a agregação faz a reversão, tá? Quanto tempo que você pode se afastar de núpcias? 8 dias, pede antecipadamente. E por motivo de luto, 8 dias, tem que apresentar a certidão de óbito. A agregação do militar, quem faz? Comandante geral. Cuidado, isso aqui é muito bom para estar numa prova. Além disso, é proibido, gente, o uso por parte de organização civil de designações que possam confundir com a polícia militar. Já pensou? Padaria da Praça Militar. Ué, tá doido? Supermercado do Capitão Josias. Ainda coloca assim, supermercado do Capitão PM Josias. Tá doido? Pode não. Os cadetes são declarados aspirantes pelo senhor comandante. Gente, em termos especificamente de Lei 5346, pode ter certeza de uma coisa. Amanhã você vai pegar sua prova e depois compare com o meu resumo. Pergunta para os meninos que fizeram comigo a revisão semana passada do Corpo de Bombeiros. Pega esse resumo e leia hoje. Eu não sei, eu vou perguntar aqui ao nosso diretor, não sei ainda se eu tenho mais 5 minutinhos, só para eu terminar 37042. Pode ser? Por favor, rapidão, gente, me dê aí esses 5 minutinhos, porque eu quero churrasco. E isso significa dizer, eu quero ir, então, nesse caso aí, tá? Eu quero ir especificamente, como eu disse a vocês, no seu churrasco, patrocinado por você, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu sei que você vai me falar, professor Lixão, deixa eu falar uma coisa, professor. O senhor já viu falar na lei, então, 13.967? Eu sei que essa lei mandou mudar o regulamento, mas o governo de Alagoas ainda não fez. Então a gente tem que manter a literalidade do que está no 37042. Qualquer coisa, é só você entrar na página do governo de Alagoas, manda para ele uma mensagem, fala para ele sobre a lei 13.967, tá bom? Então, aqui é assim, é raiz. Qualquer coisa depois, só entrar lá na página do governo, entra lá que você vai ver. Civilidade. Gente, militar é educado, trabalha com profissionalismo, é conhecedor da legislação, tá? Ele se importa, sim, com a instituição, ele se importa com aqueles que estão acima, os seus superiores, e nunca vai deixar de dar atenção aos seus subordinados. Por isso mesmo, tá? Ele se importa, sim, com o superior, mas ele jamais esquece. E o seu subordinado, é claro, também deve dar as provas de respeito e deferência. Hierarquia e disciplina é a base da polícia militar. Eles vão tentar colocar aqui precedência aqui no meio. Não cai nessa não, tá bom? É rapidão, gente, prometo. Não, marca aí pra mim, por favor, tá? Não confunda os conceitos de comunicação disciplinar com o conceito de parte disciplinar. A banca vai tentar te pegar. Muda aí pra mim, por favor. Ó. Coloca aí no seu gabarito, anota aí no papelzinho do lado aí, tá? A comunicação disciplinar é uma narração escrita, é feita então pelo policial militar, vai ser mandada para a autoridade competente, falando especificamente sobre um ato ou um fato de natureza disciplinar que foi então praticado por um superior hierárquico. Vou fazer um desenho para você não esquecer. Isso aqui está você, tá bom? Aqui está você. Aqui está o seu comandante. O que aconteceu? Ele fez algo errado. E você falou, vou comunicar a um outro que é maior ainda. O que ele faz? Ele faz uma comunicação desse, só que ele manda para esse. Tá bom? Então, é praticado por superior hierárquico. As transgressões disciplinares, elas se classificam, então, em leves, médias e graves. Não tem gravíssima. Se você fumar em lugar ou ocasiões onde você não pode, isso é transgressão leve.
Se você conversar ou fumar no período que você estiver tirando serviço, isso é transgressão média. Saiba diferenciar elas, tá bom? Ah, professor, a punição é para humilhar o militar. Não, é para ele ser reeducado, porque durante o curso de formação ele sabia, ele aprendeu que não podia fazer aquilo e ele fez. Então ele será reeducado, tá bom? E vai fortalecer a disciplina. Por quê? Se você viu um colega seu tomando uma pancada porque ele fez algo, você não vai fazer. Olha, a publicação da punição, tá? Tem que ser feita em regra. Se a punição foi de oficial ou de aspirante oficial, como regra, deve ser feita em boletim reservado. Mas pode ser em boletim ostensivo. Se for uma situação assim que vai servir para todos ali de exemplo. Além de... Tô acabando, gente. O que é a disciplina militar? É só lembrar, é o acatamento integral das normas. Não importa o que diz a norma. Se ela está vigente, eu, militar, vou cumprir. Tanto é que no seu compromisso, você fala assim. Lembra lá que você fala comigo assim, olha, lá no seu compromisso, você fala assim, olha, que você vai cumprir, então, ali no caso, as funções da polícia militar, até mesmo se for necessário, o sacrifício da sua própria vida. Aí você presta este compromisso e depois você vai dar para trás? Negativo. Olha, a autoridade policial militar competente, tá? Quando a transgressão, então, aparentemente se revestir em gravidade, que possa resultar numa medida disciplinar mais grave, deve apurá-la, então, mediante sindicância. Sindicância é para apurar autor e fato. Quem é o autor? Quem é a materialidade? Olha, não terá cabimento a comunicação quando o ato ou fato de disciplina for presenciado na autoridade superior. Vou dar um exemplo aqui para você. Aqui está você. Aqui está você. Você está passeando, você está andando pelo quartel, tá bom? Com esta autoridade aqui. Vocês dois estão pelo quartel. Aí o que acontece? Aparece aqui um outro, tá? No caso aqui, mediano. E ele comete uma transgressão. Esse aqui, ele está acima de você. Então, ele seria uma comunicação. Mas como com você tem um que é mais antigo do que ele, então você não pode prestar a comunicação. É esse aqui, ó, que tem em regra que fazer alguma coisa, tá bom? Fica a dica para vocês. Além disso, transgressão disciplinar é responsabilização administrativa. Eu já tô acabando, diretor, eu sei que você quer me enforcar, peraí. Transgressão disciplinar, então, olha, é qualquer conduta que viole, tá? Então, é qualquer ação ou omissão que viole os princípios da ética, que viole os deveres e as obrigações policiais militares. Então, é isso que é transgressão disciplinar, tá? Por que ela difere do crime? Porque é o seguinte, o crime militar é previsto, então, na legislação militar, tá bom? Então, lá no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar. Olha, o policial militar que se encontrar subordinado, tá? Seu na prática de transgressão disciplinar, ele tem que levar ali o fato ao conhecimento. A omissão pune também o militar, viu? Quem é que pode aplicar as punições? Bem, nesse caso, quando você é punido pelo comandante de companhia, você foi, no caso, punido pelo comandante de companhia, não pelo capitão José. Ah, mas o capitão José é o comandante da companhia, mas quem te puniu foi o comandante. O fato desse comando estar sendo exercício pelo capitão José não transfere essa competência para ele. Quem te puniu, então, ali foi aquele cargo, tá bom? Tá acabando, gente. Um minutinho só, pelo amor de Deus. A embriaguez está proveniente de caso fortuito. A pessoa, então, ficou bêbada ali, nesse caso, e não tinha nem condições de saber o que estava acontecendo, tá? Então, o que acontece? É a chamada embriaguez de caso fortuito. A aplicação, tá? A punição deve ser feita, a aplicação, gente, deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade. Olha, a punição, tá, deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias, então, ali no caso, atenuantes e agravantes. Significa dizer o seguinte, se tivermos circunstâncias atenuantes e agravantes, obrigatoriamente quem for aplicar tem que olhar, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. O que é enquadramento? Olha, nesse caso é a caracterização da transgressão. Então você vai acrescentar ali vários detalhes a isso. Enquadramento é isso. A publicação da punição, tá? Imposta ao oficial ou ao aspirante, será em boletim reservado.
podendo ser realizado em boletim ostensivo. O cumprimento da punição disciplinar, tá? Por oficial militar afastado temporariamente do serviço ou em gozo de licença. Bem, deve esperar ele se apresentar. Ele se apresenta e pronto. Tô acabando. As modificações da aplicação da punição são 4. Anulação, relevação, atenuação, então, e agravação. Tá bom? É só você, então, assim, ó, na hora da prova, mnemônico. É o RA. Tá? É o RA. Pronto. O comportamento das praças. Comportamento é só para a praça. Está diretamente relacionado à sua conduta pessoal e profissional, tá? E é classificado em excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Tô acabando, diretor. Peraí. A autoridade policial militar competente, tá? Então, nesse caso, essa autoridade, quando a transgressão aparentemente se revestir em gravidade que possa resultar em medida mais rigorosa, ele tem que fazer o quê? Apurar ali mediante sindicância. Parte disciplinar, não confunda com comunicação disciplinar. Parte disciplinar, então, também é uma narração escrita, tá? Ela é obrigatória e é feita por policial militar e dirigida à autoridade competente. Aqui o desenho facinho, ó. Aqui está, então, o militar, aqui está você. E esse aqui fez uma coisa errada. Então você vai dar uma parte dele e você vai mandar para alguém que está acima de você. Então essa que é a diferença da parte para comunicação. Não caberá comunicação quando então o ato ou fato de indisciplina for presenciado por uma autoridade superior. Eu até expliquei isso para você, tá bom? O que é a advertência? É a forma mais branda de se punir. E o que é também nesse caso? Nenhum policial, gente, vai ser interrogado se estiver sob efeitos da cachaça, da maconha, da cocaína, então tá do ropinol, não vai, tá? Pronto, falei, embriaguez psicotrópicos. O que é relevação? Nesse caso é a suspensão do cumprimento da punição, tá bom? Quais são os recursos disciplinares que nós temos à disposição dos militares? Pedido de reconsideração de ato, queixa e representação. A queixa é recurso interposto pelo policial ali que se julga injustiçado e vai para a autoridade superior imediata, aquela que tiver imposta, então, nesse caso ali, a punição, tá bom? Então, aqui está você, aqui está o que te puniu, você vai mandar, então, nesse caso, essa queixa para esse aqui. Beleza? E só para terminar, e Deus te abençoe, são recompensas então, o elogio, as dispensas e a dispensa de recolher e do pernoite. Olha, gente, eu aqui então quero trazer para vocês os meus mais sinceros agradecimentos. Fui rápido, mas eu peço a você que dê uma lida nesse resumo antes da sua prova. E profetizo na sua vida sucesso, vitória. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui os nossos trabalhos. Eu vou falar aqui alguns nomes. Obrigado ao Bruno, João Guilherme, ao Marcos Antônio, ao Joel, tá bom? Então aí a todos vocês que estão aqui comigo, muito obrigado de coração. Vocês foram simplesmente generosos, tá? Vocês foram então muito generosos comigo, tiveram a paciência de tudo que eu falei aqui. Se restou alguma dúvida, pode me seguir aí, me segue aí por gentileza no Instagram, @professor Eduardo Galante. Manda lá sua dúvida para mim. Às vezes demora um pouquinho, gente, porque eu recebo muitas perguntas, mas eu respondo, tá bom? Amanhã farei com vocês ali a correção das provas, tá? Tanto de soldado como também de aspirante. Vou fazer as correções amanhã e você vai acertar tudo, beleza? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, infinitamente. Foi uma honra estar com os senhores. Sorte para as guerreiras e para os guerreiros também. Vão com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Gente do céu, viu que revisão agitada, né? Uma revisão, então aqui, vamos colocar assim, uma revisão acelerada, graças a Deus, mas a gente
conseguiu, né, especificamente ali avançar. Eu não interagi muito com vocês, eu peço desculpa, mas eu agradeço de coração a todos vocês, viu? Vocês são sempre muito legais. Vocês viram? Olha para você ver aí. Alguém aqui falou que a sobrinha vai fazer aí esse concurso desta revisão que eu fiz. É por isso que eu peço a vocês, divulguem, gente, o meu Instagram, divulguem o meu canal no YouTube. Sabe essa aula aqui? Eu vou salvar agora lá no YouTube, viu? Fala para a sua sobrinha que vai fazer o concurso. Fala com ela para se inscrever lá no meu canal do YouTube, professor Eduardo Galante. Essa aula eu tô mandando para lá agora, vai ficar salva lá. Então, gente, divulgue o meu material para que o máximo de pessoas possam, então, receber as informações e todas serem abençoadas, tá bom? Olha, Cismelo, Deus já te abençoou. Amanhã você vai lá só confirmar a bênção que você vai receber, beleza? Um grande beijo no coração de vocês, foi uma honra, gente. Tchau, tchau.